Seguinte, vamos lá. Vídeo domingo pós-empate. Enfim, um empate que ninguém queria, mas vamos pra notícia, porque a gente tem principalmente duas notícias aqui nesse vídeo em que chamam um pouco a atenção. Uma delas vai parecer até repetitivo, eu já deixo claro, eu já abro falando dela, que é sobre o Carlo Ancelotti. Você fala, hã? Fernando Diniz na seleção. Eu tô meio profeta do apocalipse com esse assunto, né? Mas, meu amigo, assim, tem me preocupado. Confesso que se eu não dormisse muito bem, eu diria que tem me tirado o sono. Foi dada uma entrevista pelo presidente do Real Madrid. Eu tô até vendo a repercussão dela aqui no GE. Globo, mas tem em vários sites aí também, se você quiser ler, em que ele falou o seguinte sobre Carlo Ancelotti, alvo da seleção brasileira, né? Ele falou o seguinte: não quero mais falar sobre isso. Ele, o Ancelotti, tem contrato e estamos felizes. E aí, enfim, a realidade é que cada vez mais parece que o Ancelotti tá dizendo não, né? O Ancelotti, lembrando, o Carlo Ancelotti é o preferência, é o desejado, é quem foi contactado, etc. É o treinador que a CBF quer para a seleção, só que até agora ele não aceitou. E aí a impressão que eu vou tendo é que cada vez mais o Ancelotti tá dizendo não para a seleção brasileira, só que ele não quer dizer não publicamente para a seleção brasileira. Porque, obviamente, aí a assessoria de comunicação e etc. e tudo lá dele pode virar e falar assim, isso vai pegar mal, um povo, então você rejeitar a seleção brasileira e etc. Toda aquela complicação que a gente sabe que isso pode gerar. Fato é, o Ancelotti, eu acho praticamente zero hoje a chance dele aceitar a seleção brasileira. Tem gente que fala sobre uma possível eliminação do Real Madrid na Champions League, etc. Enfim, eu não sou dos futebols internacionais, mas analisando a situação assim como tá, eu acho complicado. E aí, onde que entra o Fluminense nisso tudo, Gabriel? Porque você não tá aqui pra saber de assunto de seleção brasileira. Entra porque todo mundo que vai apurar diz que o Diniz é muito bem quisto pra dentro da CBF. Um ou outro tem ali ressalvas e etc., mas o Fernando Diniz é muito bem quisto dentro da CBF. E isso me preocupa, porque eu vou repetir rapidamente o que eu falei em outro vídeo. Se a gente perdeu o Diniz, teve gente até que falou bem assim, substitui com o Eduardo Barros, ele tem a mesma filosofia do Diniz. A filosofia do Diniz não é só tática. A filosofia do Diniz, ela envolve tudo, inclusive ele. Às vezes as pessoas se esquecem, né, tipo... Não se o Felipe Cardoso fizesse a mesma quantidade de gols que o Cano tá fazendo, não seria tão legal, porque o Felipe Cardoso não tem o carisma que o Germancano tem. Então, não são só os feitos do Diniz, não é só o que ele pensa, etc. É ele também, é o vínculo que ele tem, ter jogado no Fluminense há 20 anos atrás, é o carinho que ele tem pela torcida, é a vivência que ele teve como jogador e etc. Coisas que o Eduardo Barros não tem, obviamente. Pode até oferecer outras coisas, pode ser um treinador até maior e melhor do que o Fernando Diniz, mas não é por esse mesmo perfil. E a gente não tem um plano B igual ao Diniz, e eu tenho me preocupado com isso. Torço para que seja só um desespero bobo, que a CBF não queira e etc., mas eu tenho me preocupado, porque eu tenho muitas esperanças muito boas para esse ano do Fluminense. E sem o Fernando Diniz, eu diria que 9 em 10 tricolores vão olhar e vão falar bem assim, fica mais difícil, fica pior. Porque mesmo quem não gosta, de repente, do Fernando Diniz, acha um treinador mediano, fraco, acha que ele sai tocando e perde a bola todo jogo, etc., sabe que trocar de treinador agora, no meio da temporada, vai ser ruim. Então eu tenho me preocupado um pouco com isso. Outro assunto que eu vou falar, nem me apresentei, eu sou Gabriel Amaral. Eu sou jornalista, sou tricolor, e você que tá aí me assistindo, pode deixar um like aqui embaixo se gostar desse vídeo, tá? Pode se inscrever aqui também no Raiz Tricolor, estamos com 199 mil já. Tava muito perto, tava bem perto de bater 100. Nossa, mas tá faltando menos de 50 pra bater 199 mil inscritos aqui no canal. Então dá essa moral aí, se inscreve que você vai ficar bem informado sobre o Fluminense. Cara, um outro assunto é que o Fluminense vai aumentar o valor dos seus planos de sócio. Isso, obviamente, é uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Talvez o aumento em si até me pegou um pouquinho de surpresa. Mas eu tava sabendo, assim, tipo, já ia acontecer, já ia acontecer. Não tinha como o Fluminense manter
os seus planos de sócio nos valores que estava antes. E aí, por alguns motivos. Primeiro, o plano de sócio do Fluminense e mesmo com a atualização dos valores, continua sendo um dos mais baratos do Brasil. Possivelmente, no cenário inteiro, contando ali os benefícios que se dá, o plano Arquiba 100 continua sendo um plano mais barato e que mais te dá vantagens do Brasil para um torcedor único, tá? Esse é o primeiro ponto. Dito isso, o plano era ainda mais barato. Eu vou colocar os valores aqui já, os novos valores. Então, eu preciso fazer esse ponto, porque eu vinha comentando isso já há algum tempo, que era o plano de sócio do Fluminense é muito barato. E a hora que ele aumentasse para poder ficar ainda abaixo do mercado, muita gente ia reclamar, porque o valor ficou defasado durante muito tempo. Eu virei sócio em 2019, tá? Janeiro de 2019, eu virei sócio naquela campanha da chegada do Ganso e tal. Eu paguei durante 12 meses, se eu não estou enganado, R$70, R$72,90, R$71,90, alguma coisa assim. Durante os primeiros 12 meses. E eu tinha direito a um ingresso de graça. Era R$78, se eu não me engano. Eu paguei isso durante 12 meses para ter um ingresso de graça. O atual Arquiba 100 tá 85. Faz 4 anos que praticamente não tinha reajuste. Já era pouco na época. Já era barato na época. Mas se você botar só inflação nesse período aí, inflação acumulada de 2019 para agora, eu vou fazer esse cálculo agora, inclusive. Eu botei R$75, tá? Botei ele para ficar paralelo ali ao que eu pagava. Eu acho que era com 75, inclusive, mesmo. Agora, só a inflação. Só, tipo assim, o quanto o dinheiro desvalorizou ou valorizou. Já tá valendo R$75 em 2019, já tá valendo agora, em abril desse ano, R$122. E aí você olha o plano de sócio, o Arquiba 100 foi justamente para 120. Ou seja, o plano praticamente não aumentou. É a inflação. Explicação muito básica para que é a inflação. O seu salário mínimo aumenta porque o seu dinheiro desvaloriza um pouco. Então, assim, o poder de compra que as pessoas tinham, o que dava para comprar com R$75 em 2019 é o que dá para comprar com R$120 em 2023. Explicação muito básica aí de que é a inflação. Mas é isso. Então, assim, só atualizou o valor praticamente na inflação. Então, tá aí na tela os planos. Então, assim, o Arquiba 100 continua sendo o plano mais vantajoso de todos. Os benefícios continuam iguais. Se você virou sócio hoje, o plano atualiza só na terça-feira, dia 9. Se você virou sócio hoje, você tem 12 meses aí para pagar com o seu valor original, o valor anterior. Então, minha dica é, se você quer fazer um sócio com o preço mais baixo, faz hoje ou amanhã. Agora. Não para pra pensar, não. Faz hoje ou amanhã, não. Faz agora. Porque aí você garante 12 meses, aí se você fizer o plano anual, com o valor. Inclusive, vou lá renovar o meu também, porque eu quase não uso, né? Mas vou lá até renovar o meu também. Então, assim, essa é a primeira coisa. Quem já fez o plano anual ou semestral vai pagar o mesmo valor até o final desse primeiro contrato ali. Essa atualização de valor, ela chamou mais atenção na Arquiba 100? Não, acho que o Arquiba 100, R$120, para considerando a quantidade de jogos que o Fluminense joga em casa, etc., é o primeiro ponto. Acho que ainda continua ok, né? Mas e o cara que é sócio de fora do Rio, que é sócio pra ajudar? Pô, esse cara tem o sócio pra ajudar. Ele tem o Arquiba 60 em toda a terra, que tá R$50 ainda. Tá? Ainda tem como ter ali. E o cara que tá no Rio de Janeiro e vai aos jogos, quem vai aos jogos sabe que além da vantagem da carteirinha, da prioridade de compra, outro ponto importante, tá esgotando ingresso só pra sócio. Claro que isso também faz diferença. O maior aumento, e que causou chamou ali maior atenção pra galera, foram justamente os planos Maracanã+, Família e Arquiba Família. Os planos Família chamaram a atenção no aumento porque o Arquiba Família saiu de R$115, era R$115 o Arquiba Família, e pra quem não sabe, o Arquiba Família dá 100% de desconto na arquibancada ali, em um ingresso, e dá mais 3 ingressos com 50% de desconto. Ou seja, você tem um de graça e mais 3 meia entrada. E aí, qual que é a parada? O que estava acontecendo muito e é um outro problema que vai se resolver também com essa mudança no plano de sócio. Talvez não imediato, porque muita gente ainda tem o contrato. Com R$115 você conseguia comprar o seu ingresso. Eu ia lá, comprava o meu ingresso para o jogo contra o Vasco, por exemplo. Ia lá e comprava o meu ingresso. Vou para o jogo contra o River, que é mais fácil. A carga do jogo contra o River era cerca de 70 mil ingressos. E é porque o River não divulgaram o borderô. Vamos pro jogo do Vasco mesmo, né? A Leste Inferior esgotou o ingresso contra o Vasco.
A Leste Inferior teve seus ingressos esgotados contra o Vasco. O cara que é do Arquiba Família, eu posso ir lá, por exemplo, comprar o meu ingresso para Leste, de graça, show, e comprar mais 3 ingressos com 50% de desconto. Então vamos botar lá, eu não lembro agora de cabeça quanto era o ingresso para Leste, mas para facilitar o valor aqui, vamos botar que seja R$100. Ou seja, eu compro o meu e gasto R$150 comprando mais 3 ingressos. Esgotaram os ingressos pro jogo contra o Vasco. Se eu mando mensagem e converso com alguém que quer o ingresso, não sei o quê, e vendo um ingresso desse por R$100 e vendo um outro por 50, eu já bati ali o valor. Se eu consigo vender os 3 ingressos, eu ganho muito dinheiro. E esse é o cambista ocasional, que eu chamo. Que é o cara que é sócio, ele tem ali até amigos que ele presenteia, enfim, vai junto com ele no jogo, mas no jogo que ele vai sozinho, ele vende o ingresso dele. Só que o que acabava acontecendo na real? Esse é o cambista. Tinha o cara da boa intenção, que é, eu tô ali, vou pra esse jogo. Putz, mas eu não sei se minha filha e minha esposa vão querer ir nesse jogo, meu filho e minha esposa vão querer ir nesse jogo. Eu vou marcar o ingresso de geral, né? Pagar ali a meia entrada, chegar na hora, qualquer coisa eu não vou. Ou repasso para um amigo. Ontem, por exemplo, eu recebi 6 mensagens oferecendo ingresso de Leste Inferior. E a Leste Inferior tinha vários buracos, mesmo com ingressos esgotados. Então, assim, acabava acontecendo muito de torcedor que não só no jogo cheio comprava o ingresso e depois tentava revender por mais caro, assim como também acontecia muito do torcedor que até comprava o ingresso e depois não conseguia passar e tal, e perdia o ingresso ali por meia entrada, dificultando a entrada de outros torcedores. Então o Arquiba Família agora ele tá mais condizente. Gabriel, mas não vale a pena eu comprar, vale mais a pena eu não ser sócio e ir com a minha família, que minha filha tem meia entrada e vai valer mais a pena financeiramente? Beleza, você não vai ter carteirinha pra entrar, você vai ter que enfrentar chuva só pra trocar ingresso. E ainda talvez não tenha ingresso. Então a Arquiba Família tem essa prioridade. Aumentou bastante o valor. Os outros planos, Maracanã mais, R$600 e R$900. Meu amigo, aí é pra empresário. Aí, né, é pra outro tipo de pessoa. Os outros reajustes, tudo muito dentro da normalidade. Ainda tem sócio de R$20 pra quem é guerreiro fora do Rio de Janeiro, que é o cara que só quer ser sócio só pra ajudar, só pra ter a carteirinha, etc. Continua sendo muito barato. Continua sendo muito barato. Ser Arquiba 60 também, R$65. Você tem prioridade ali 2 na compra de ingresso. Você tem essa facilidade de entrar no estádio com cartão e ainda tem 60% de desconto no ingresso. E o Arquiba 100 continua sendo o plano mais vantajoso de todos do Brasil. Eu acho difícil você achar um plano de sócio relativamente popular, né? Não é o Leste Raiz que é totalmente popular, mas relativamente popular no sentido de que boa parte das pessoas conseguem ali, que vão ao estádio já, né? Já gastam com ingresso, conseguem pagar R$120. Se você vai ao estádio hoje, você consegue pagar R$120 no sócio, porque o ingresso já tá custando R$80, R$90, né? Você não vai achar um plano que dê 100%. Só para poder fechar, o Vasco acabou de lançar, e eu tô usando o Vasco, que foi o nosso adversário de ontem, e foi um time que acabou de lançar os seus planos de sócio. E nenhum plano de sócio do Vasco dá direito a um ingresso, igual o Arquiba 100. Na verdade, tem um, que é o plano Dinamite Eterno. Ele dá direito a um ingresso, né, de graça, check-in em todos os jogos. Na verdade, ele dá direito a meio que 2 ingressos, né? O seu e de mais uma pessoa, e mais uma meia entrada. Ou seja, é como se fosse o Arquiba Família, né? O Arquiba Família dá direito a um ingresso inteira, né? E 3, 50%. Ou seja, a gente dá 150% ali. E o Vasco te dá 2 inteiras, mais um 50%. Uma inteira, 50%, 150%. É praticamente a mesma coisa. No do Vasco custa R$708. Ou como se fosse o Arquiba Família deles. E nenhum outro plano do Vasco dá ingresso de graça. O segundo plano é Gigante 5 estrelas, custa R$200 mensais e dá 75% de desconto no ingresso e mais 2 convidados com 50% de desconto. Então, assim, continua muito barato, continua muito fácil e você pode aproveitar para ser sócio ainda com o seu outro plano. E a gente espera que com isso, pelo menos ali para as oitavas da Libertadores, quartas, a gente não veja... Na Libertadores nem é tanto problema. Eu acho que esses jogos de porte médio, tipo era o clássico com o Vasco, ou, por exemplo, um jogo muito grande contra o Palmeiras, valendo liderança e etc., que não é aquele jogo de mata-mata que você fica fácil você revender o ingresso. Esse era o jogo que era o problema. Que era, tipo assim, contra o Vasco, como eu falei. Foram 6 pessoas que me ofereceram ontem. Pô, tô com o ingresso Leste Superior, não sabe de quem quer, não? Leste Inferior, sobrou um meu aqui, não quer, não?
e sobra ingresso na mão. O cara nem é cambista, o cara às vezes nem tava querendo vender o ingresso antes, ele comprou, o amigo não foi, etc, e ele tá lá. E aí tava sobrando ingresso. Isso acaba, na verdade, depondo contra o clube. Enfim. Tá aí. Seja sócio. Tamo junto, até a próxima. Valeu.